Olha, eu falei aqui desse caso da Patrulha do Consumidor. É um caso que eu até peço para você que está acompanhando aqui o programa para prestar bastante atenção, porque é um absurdo o que está acontecendo, tá? Então, a reportagem do nosso patrulheiro, o Carlos Cavalcante, e a gente vai assistir juntos agora para depois debater e, quem sabe, achar uma solução para esse problema. Vamos lá. Daniel Ananias Diniz pediu ajuda da Patrulha do Consumidor porque sofre de uma doença crônica e está enfrentando dificuldades para conseguir realizar exames médicos na rede pública de saúde. Então, por eu ser diabético, a médica me pediu esse exame porque eu estou com um pouco de gordura nos rins. E ela quer esse exame mais detalhado para saber o que está acontecendo. Toma insulina. E eu tento fazer esse exame e não estou conseguindo. Estou tentando até hoje, não consigo, foi dia 11 do 9, até hoje não consegui. Então eu ligo, eles falam que a máquina está quebrada, isso já vai fazer um mês. E até agora não consigo marcar esse exame. O valor do exame é R$200, isso eu não posso pagar. E sempre quando ligo lá, eles vão mudando a data que vai consertar, não consegue. Fala para mim que vai consertar e sempre não consegue arrumar essa máquina. Como o Daniel precisa fazer o exame para prosseguir com o tratamento de saúde, ele liga constantemente no hospital para saber se a máquina que realiza o exame de ecodoppler cardiograma já foi consertada. Oi, Rosângela, boa tarde. Aqui é o Daniel. Oi, Daniel. Então, Rosângela, eu tô ligando para saber se a máquina do exame ecocardiograma já está pronta. O Daniel, né? Isso. Daniel, ainda até o presente momento eles não passaram nada para nós de quando vai ser liberada. Certo. Quem é seu médico aqui? Não, é o médico do posto de saúde, a doutora Carla Inês. Externo, né? Seu paciente externo. Isso. Então, até o presente momento, Daniel, eles não passaram nada. Mas você quer o telefone direto? Que aí você pode estar ligando lá, que é no centro de diagnóstico, onde fica os exames. Certo, então, mas eu tô tentando marcar esse exame aí já tem um tempo, tem um mês e pouco. Então, é mais ou menos o prazo que ela tá quebrada, né? Ah, sim, né? Tem mais ou menos esse tempo, um mês e pouco que ela tá quebrada. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom, obrigado, viu, Rosângela? Nada, tchau. Tchau. Então, agora eu vou ligar no Emílio Ribas, tentar marcar o meu exame. Acolhimento, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saber sobre a máquina do Emílio Ribas, se já está pronta, do exame... Ainda não. Não? Agora só tá aguardando o técnico dele. E você não tem uma previsão assim para você falar para mim? Não tem, porque se ele aparecer hoje, amanhã já tá boa, né? Então tem que aguardar de vir mesmo. Então, que tem um mês que eu tô tentando e vocês sempre falam a mesma coisa para mim. É porque não tá consertada, né? Não tá consertada, né? Não. Então tá bom então, viu? Obrigado. De nada. Não consigo marcar o meu exame. O aparelho ainda está quebrado. Resolvi pedir essa ajuda para o programa da tarde, o Patrulha do Consumidor, e sem vocês eu acho que eu não vou conseguir fazer esse exame. Ecodoppler cardiograma. Nós temos hoje, além da presença do Daniel, que está vivendo esse drama aí, ele não consegue fazer o tratamento se ele não fizer esse exame primeiro. O exame é o ponto de partida para tudo que vai vir depois. Sem o exame, o médico não vai poder dizer como é que está a situação dele, o que ele vai ter que, como é que ele vai tratar esse problema. Nós temos hoje o Dr. José Carlos, que é nosso consultor aqui do programa da tarde. Boa tarde, gente. Muito bem-vindo. E que vai explicar para nós o que é esse exame, ecodoppler cardiograma? Porque o que me parece, viu, Tanuri? O Tanuri hoje é quem vai tentar resolver esse problema, está com a gente aqui. O Sérgio Tanuri, que é coordenador do Instituto de Defesa do Consumidor. Me parece que o Emílio Ribas, que é um hospital de referência, ficou muito conhecido na época em que a AIDS no Brasil estava muito forte, né? O Emílio Ribas ficou conhecido como hospital de infectologia, desses casos de infectologia. Mas hoje o Emílio Ribas parece que ele está enfrentando dificuldades, porque se essa máquina está quebrada e ninguém conserta, será que é assistência técnica que está dando problema da máquina? Essa máquina vem de onde? Que tipo de máquina é essa, doutor José Carlos? E é só uma mesmo que existe? Cada serviço tem a sua rotina.
É uma máquina razoavelmente simples, é como um ultrassom abdominal. Só que são transdutores diferentes, você faz medidas diferentes, que você vai ver o funcionamento real do coração. Se está bombeando, quanto bombeia, espessura das paredes do coração. Ela é parecida com uma máquina de tomografia, por exemplo? Que a pessoa tem Não, que não, entrar lá? não. É simples. É um aparelho de ultrassom. Tem aparelhos que não tem 30 centímetros de área. É uma coisa simples. É uma coisa simples, mas mais de um mês com problema. Agora, doutor José, no caso do Daniel, ele tem diabetes. Qual é a importância desse exame com o problema dele? Bom, Hanna, eu conversei um pouco com ele. Ele está tendo um problema de algum inchaço no corpo, o abdômen distendido, as pernas um pouco distendidas. Isso são efeitos colaterais do diabetes que ele tem. Exatamente. E pode estar atrelado a uma cardite diabética, seria uma inflamação do músculo cardíaco. E o coração também O coração incha? não bateria tão perfeitamente. Então ele começa a acumular um pouco de líquido. E qual o risco isso. disso? Vai acumulando líquido. Você não pode deixar. Tá? Com um diurético simples você resolve o problema, mas eu tenho que ter a certeza. Para poder fazer a receita do remédio. Por isso que a médica lá da UBS, né, do posto de saúde lá perto de onde ele mora, pediu para que fizesse esse exame. Só que a máquina está quebrada. Aí a gente chega no Tanuri. Tanuri, é arriscado, é urgente. Se ele não fizer, não vai conseguir começar o tratamento. Como é que o consumidor, quer dizer, no caso dele, um paciente, pode resolver isso? Existe outra máquina no Brasil? Ou não seria obrigação do Hospital Emílio Ribas, do governo do Estado de São Paulo, de conduzi-lo para um hospital, mesmo que seja particular, pago, mesmo que o Estado tenha que pagar para ele fazer esse exame de uma vez? Veja, Brito, primeiro, o que choca nesse caso é o seguinte: o Hospital Emílio Ribas é um hospital de referência em todo o Brasil. Um hospital que tem décadas de serviços prestados para a população do Estado de São Paulo e para a população do Brasil. De população de todo o Brasil. Porque no caso do Daniel, ele estava me falando, ele não é de São Paulo. Ele veio com a família e se mudou para São Paulo para fazer o tratamento, não é isso, Daniel? Isso mesmo. De onde você era? Veio de Minas. Para fazer esse tratamento. Daí eu consegui no posto, mas até assim não consigo fazer esse exame que a médica do posto pediu para mim. Você é do interior de Minas? Do interior de A Minas. cidade que é lá? Sul de Minas, Alagoa. Alagoa. Então você está há quanto tempo aqui? Tenho 10 anos, já por causa da diabetes. Você veio morar em São Paulo por conta da diabetes. E está trabalhando como ter chapeiro, um tratamento né? melhor, né? Está trabalhando como chapeiro, trabalhador, paga imposto. E quando mais precisa, um hospital de referência está com um aparelho quebrado. Agora eu pergunto para o doutor: doutor, esses hospitais grandes não teriam que ter um contrato de manutenção de todos os aparelhos? Não é necessário isso, doutor? Acho que não são só os hospitais grandes. Todos os hospitais nós temos contrato de manutenção. É a única maneira de você trabalhar hoje, numa cidade do porte de São Paulo, é você ter um contrato de manutenção que você pega o telefone: oi, quebrou isso aqui, tá bom, ele vem. É a mesma coisa que na nossa casa. Todo prédio que tem elevador tem um contrato de manutenção do elevador. É a mesma coisa. É um plantão 24 qualquer horas. tipo de eletroeletrônico. Lógico. Agora, se tratando de saúde, eu acho que a importância, a urgência de ter o conserto desse equipamento é maior. Porque ele é apenas um paciente, está aqui sofrendo com isso. Eu fico me imaginando quantas outras pessoas também precisam desse mesmo exame, desse mesmo equipamento no Emílio Ribas e não tem. Mas será que veja, no Brasil tá não tem aqui, ó, hospital particular que pode fazer esse Essa exame? pergunta, Brito, também, porque, ó, desde aqui, eu queria mostrar para a câmera, aqui, ó, a relação de consultas e exames agendados. A data, dia 11 de setembro de 2014, às 16 horas e 40 minutos, seria essa ecocardiografia. Estava marcado para esse dia. Estava aí. marcado. E desde ontem, que foi a gravação do VT, fala que está esperando o conserto. Veja, com saúde. Hoje é dia Gente, 22 de não outubro. brinca. Isso Passou já tem 40 dias, Ana 11 de Hickman. setembro, 22 de outubro. Isso mesmo, passou 40 dias. E o consumidor, o doente, não pode esperar, porque é uma sucessão de eventos que está causando problema na saúde do Daniel. Ele estava falando, primeiro foi a diabetes, depois a questão visão, já perdi a da visão. Ele Problema perdeu a nos visão rins por causa também, da né? diabetes. O olho esquerdo dele está prejudicado, ele está com esteatose hepática, que é gordura nos rins, e agora precisa fazer esse exame para continuar o tratamento. Até quando? Diz que o ramal desejado Ó, esse é o telefone do Emílio Ribas, do hospital. Vamos ligar lá. Pediu ramal.
Tem vezes que eles atendem e logo em seguida eles desligam, nem espera a gente terminar de falar, nada. E eles falam que o equipamento tá consertando, que vai chegar. Não, o que que eles vai falam chegar pra um você? técnico, mas esse técnico nunca chega. Nunca. Eles sempre vai jogando. E você lá no hospital, você já viu outras pessoas que estão com o mesmo problema que você? Já. Entendeu lá? sim. Alô? Oi, É do Emílio Ribas? é. A gente precisa falar com o setor de exame ecodoppler cardiograma. Você pode passar para lá? A sua ligação tá tão longe, tão baixinha. Eu vou falar mais alto para ver se você me ouve. É o Brito Júnior que está falando aqui. Você está me ouvindo? Quem tá falando? É o Brito Júnior que está falando. A gente está ao vivo aqui na Record, na Patrulha do Consumidor, com um paciente aí, diabético. Ele precisa de um exame. Eu queria saber se a máquina do ecodoppler cardiograma está funcionando. É com você mesmo ou outro setor? Não, pera só um pouquinho, eu vou passar pro setor de exame, viu? Tá bom, muito obrigado. Eu sou telefonista, um momento. Ok. É assim, deve ter um hospital muito grande lá, deve ter vários setores. É só assim, e assim eles vão... E você liga todo dia, né? Vai te jogando até... Daniel, Até você cair a liga todo ligação. dia? Oi? Todo dia você tem ligado? pra Todos lá? os dias. Todo dia você fica horas, você perde seu tempo no telefone esperando meu tempo. eles atenderem. Eu Quando tenho- atendem, Na verdade, eu tenho uma sobrinha que ela que liga pra mim, que eu não posso por causa do meu emprego, e sempre fica assim. Todo dia você vai renovando essa informação. Vai pra encostando ver a se um gente dia o pro negócio- canto, entendeu? E Sempre é aquilo assim. que a gente sempre fala aqui, Brito, do conceito de emergência, do conceito do que é urgente do Brasil, que está mudando. Prioridade, emergência. Está mudando. Quando a lei diz que tem que ser resolvido de uma forma rápida e eficaz, porque... Sabe onde está isso, Brito? No Código de Defesa do Consumidor. E nós vamos mostrar aqui para todo o Tá Brasil. no livro, tá na lei, tá no URI neles. Ó, aqui, mostrar para deixar bem claro para você que depende de serviço público, não tem que pedir, tem que exigir o serviço prestado. Está aqui, artigo 22. Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias, sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. No caso de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista nesse código. Ou seja, saúde é serviço essencial, tem que ser feito, tem que ser exercida pelos hospitais de forma eficaz, segura e contínua. O que não está acontecendo, porque 40 dias para consertar um aparelho, ora, é absurdo. É Ô, muito Tanuri, tempo, é reparar muito os tempo. danos causados. Está escrito na lei Sim, que você acabou sim. de ler. No caso de uma pessoa, de um paciente, um diabético, que está há 10 anos tratando isso, que mudou para São Paulo. Então, quer dizer, a máquina não funciona, já está super atrasado esse exame, não consegue fazer o tratamento. Como é? Aliás, o doutor José Carlos pode nos ajudar a entender isso. Como é que a gente pode avaliar os danos causados no Daniel por não ter feito o exame pela falta da máquina? O grande problema, Brito, é que o diabetes é uma doença silenciosa. Se você está com dor na coluna, você tem dor na coluna o tempo todo. O diabetes não, ele vai devagarzinho, como um saca-bocado, causando pequenos problemas. E é uma doença evolutiva, que vai se sobrecarregar. A pequena lesão hoje, amanhã eu tenho uma pequena lesão em cima dessa e vou assim por diante. É o que ele comentou. Ele usa insulina. Além de tudo, vamos pensar, o que é você? Você toma quanto? 3 vezes por dia? 2 vezes Duas no vezes por dia. dia. 2 vezes por dia ele tem que Atendeu tomar lá. uma injeção. Alô? Alô, Boa quem fala? tarde. Quem fala? Boa tarde, meu nome é Elisângela. Elisângela, a gente está aqui no programa da tarde, no Patrulha do Consumidor, pela Record, ao vivo na televisão. Se tiver uma TV aí, você pode até ligar. É o Brito Júnior que está falando e a gente está com um paciente que precisa de uma ecodoppler cardiograma, é um exame, e ele não está conseguindo. A máquina... Viu? É assim que eles sempre fazem, assim? É isso que entendeu? acontece com você? É assim que eles fazem. É Acho desse que o jeito. telefone Isso. foi do mesmo jeito que a máquina. É Então desse eu jeito. arrisco a dizer que dessa vez a linha não caiu sem querer. Ela foi derrubada. Eu achei que sempre era assim. porque Se é assim com o ele, falou sempre que era ao assim. vivo, né? Veja, Ana, é um absurdo a forma com que estão nos atendendo aí, ou seja, desligaram o telefone, a telefonista está demorando para passar. É um hospital público que é sustentado com o dinheiro dos impostos que todos nós pagamos, e eu espero que tenha caído a ligação por uma falha técnica e não tenham batido o telefone na cara da produção do programa da tarde. Como acontece com o Daniel há 40 dias. Eu tenho vezes que eu fico muito nervoso, assim, eu começo a chorar, que eu não consigo marcar esse exame.
Eu fico imaginando a sua agonia, a sua angústia de tentar melhorar com um problema de saúde há tanto tempo, tentando tratar, buscando, mudando de cidade, mudando de estado para buscar. Doutor, Ana, deixa eu só fazer um comentário. Se nós estivéssemos falando do PET scan é tomografia. É tomografia por emissão de pósitrons. Olha que chique. Tem três máquinas. Tem 3 máquinas em São Paulo. 3 máquinas em São Paulo, certo? Poxa vida, é difícil. Quebra uma, só vou Agora eu ficar estou falando em ecocardiograma, em exame simples, aparelho simples. Tem vários equipamentos nacionais. Quer dizer que se o Emílio Ribas quisesse, se o governo do estado quisesse, podia passar ele para um hospital qualquer particular e pagar o exame para ele e estava tudo resolvido. Qualquer um. É mesmo? Isso por lei, é isso? É por lei, Tanuri? Veja, o Ticiane, é o seguinte, quem cai na rede pública de saúde, que foi no caso do Daniel, ele foi primeiro numa UBS e foi encaminhado para o Emílio Ribas. Ele tem que passar por um tratamento em qualquer hospital, se não for aquele, no caso o Emílio Ribas, tem que arrumar em outro, porque o que não pode, o que acontecer, o que é inadmissível, ele ser encaminhado para um hospital de referência e há 40 dias estar uma máquina quebrada e ele não conseguir fazer um exame para continuar o tratamento dele. Porque, veja, Brito, o código mesmo, a lei fala em danos causados, reparação de danos causados, que ele tem direito. Só que na saúde, no corpo humano, como é que você vai reparar um erro que não pode se voltar atrás? Não tem como medir. Não tem como dimensionar. Como é que recupera a visão dele? Ele já perdeu 80% da vista esquerda. Se demorar mais, ele pode perder completamente a visão do olho esquerdo por causa do problema de diabetes. Quem repara isso? Por causa da Não demora tem na preço saúde, um negócio desse. Esse rapaz tem 31 anos de idade, trabalha como jovem. chapeiro. É uma padaria lá? É uma lanchonete. Uma lanchonete, trabalha como chapeiro. Um rapaz simples, é um típico cidadão brasileiro que está precisando do hospital público, do exame no hospital público. E o tempo está passando muito rápido para ele, porque ele é diabético. E como muitas pessoas que vivem em São Paulo, veio do interior, de um outro estado, no caso Minas Gerais, para viver em São Paulo porque acreditava, a família acreditou, e ele mais do que ninguém, que aqui ele poderia ter um tratamento melhor do que lá no interior de Minas Gerais. Afinal, São Paulo! Mas a gente ainda está aguardando, e ele aguarda mais de 40 dias, pelo Emílio Ribas consertar esta máquina para ele fazer esse exame. Ou que um outro hospital faça esse exame, mas que o Estado cubra. A patrulha não para, a gente está ligando lá, me parece que a ligação está caindo agora na direção do Emílio Ribas, o negócio está crescendo, está fervendo lá, já nós vamos ter bom que atendam, né, Brito? Porque como você fala, se não for por telefone, vai no microfone, nós vamos lá resolver o caso do Não consumidor. tem dúvida. Atendeu. Alô? Oi, quem fala? Oi, boa tarde, quem vou fala? passar direto pro diretor, um momento. Ok, muito obrigado. Diretor da falar. ótimo. Acho que ele apareceu hoje. Resolvendo tá Espera, ótimo, Daniel. né? Há Hoje ele 40 apareceu. dias esperando e não conseguindo o tratamento. Vamos agora conversar com o diretor, porque tem que ter uma solução oficial, né, Ana? Precisa. Enquanto a gente espera a direção, doutor José Carlos, o caso do diabetes dele é do tipo 1. A gente sabe que existem 2. Tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é o mais, É o mais complicado. Fala porque um o tipo pouquinho a 1, respeito. o tipo 1 começa em crianças e jovens. O tipo 2 normalmente aparece depois dos 40, 50, É 60 hereditário o anos. tipo 1? Tem um caráter familiar, Ticiane. Quer dizer, na família que eu tenho um caso... Por favor. Ó, alguém atendeu. Não, mais um Alô? minutinho. Mais um minuto. Enquanto a Na, gente fam- continua a na explicação, família que eu doutor. tenho um caso, eu tenho uma chance maior de ter outros casos. Certo. Todos os pacientes do tipo 1 são dependentes da insulina. Por isso que ele precisa fazer a aplicação duas Duas vezes ao dia. O tipo 2, alguns pacientes, a maioria toma os antidiabéticos orais. Remédios. Então, quanto mais cedo aparecer, mais complicações podem se instalar numa idade mais precoce. Por Ele exemplo, é um homem jovem, 31 anos. hoje está, mas ele está se tratando desde que idade? Faz Daniel? 10 Desde os anos, 12 né? anos. Desde os 12 anos, são 19 eu venho anos. tratando. Então, quer dizer, essa demora de 40 dias de um exame que, tecnicamente, a gente está falando aqui, que não é complicado, é um exame simples, mas que depende desse exame para ele continuar o tratamento dele. O que pode acontecer se ele não fizer? Esse exame é importante para ver alguma complicação a mais do diabetes. Por Ele causa já tem desses algumas. inchaços que ele está tendo. Esses edemas. Acha que vai se afastar, que ele tem que chamar uma insuficiência cardíaca. O coração não esteja batendo direito.
Ele não consegue bombear para fora, vamos dizer. O que chega de sangue não sai. Então ele tem que tomar a um mesma remédio certo. quantidade. Seria oral esse remédio ou seria na não, insulina quantidade maior, de repente? Não, você pode usar um diurético, por exemplo. Ou um remédio para melhorar a contratividade do coração. Agora, para saber o que ele precisa fazer o exame, né, para ter o resultado. Agora, esse exame foi indicado por um médico do pronto-socorro, né? Não, foi da UBS. Da UBS, Unidade Básica de Saúde. Isso. Você, quando passou por esse médico, você se queixou, você foi até ele porque você estava com algum problema, estava ofegante, está ficando fraco? O que aconteceu? Eu estava sentindo tontura e inchaço no corpo. E ele desconfia que o problema seja relacionado ao coração. Ela falou para mim que acho que eu tô com gordura nos rins, assim. Alô? 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 Oi, quem fala? Luiz Carlos. Luiz Carlos, o senhor é aí da diretoria do Emílio Ribas? Eu sou o diretor do Emílio Ribas. Que prazer de falar com o senhor. Aqui é o Brito Júnior. A gente está ao vivo na Patrulha do Consumidor aqui na TV Record, dentro do programa da tarde. E a gente gostaria de achar uma solução aqui. Se o senhor puder, por favor, dar prioridade para o Daniel, porque ele é diabético já há muitos anos e ele precisa de um exame. E o que estão dizendo aí no Emílio Ribas é que a máquina do ecodopplercardiograma estava quebrada e sem conserto. Faz 40 dias que ele está pedindo esse exame. Eu estou passando o senhor para o Sérgio Tanuri, que é o coordenador do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, e vai falar com o senhor. Boa tarde, doutor Luiz Carlos. Boa tarde. Então, a questão é o seguinte. O Daniel, ele tinha uma consulta, né, um exame marcado no dia 11 de setembro, aí no Emílio Ribas. O que acontece? Ele tem largado o emprego dele, ido pessoalmente aí, cada vez que ele vai, tá quebrado o aparelho, liga também por telefone, falaram, tá quebrado o aparelho, ainda não vieram consertar. Só que nessa novela há 40 dias. O que nós, da Patrulha do Consumidor, eu que sou coordenador do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, cujo presidente é o Celso Russomano, a gente tem a missão de resolver o problema do consumidor e a gente quer saber o seguinte: como é que um hospital de referência como o Emílio Ribas deixa por 40 dias um aparelho quebrado? Eu fico um pouco assustado com esse tipo de pressão, com esse trabalho que vocês fazem, imaginando que nós estamos aqui dedicados a prejudicar as pessoas. Vocês estão completamente de forma nenhuma, doutor. De forma nenhuma. A missão da Patrulha do Consumidor é resolver o problema das pessoas, principalmente o povo mais humilde, que não tem condição de pagar plano de saúde. Vamos deixar bem claro isso. Emílio Ribas, você acha que nós atendemos planos de saúde no Emílio Ribas? Um hospital que é 100% dedicado ao SUS? Eu acho que você deveria primeiro conhecer o Emílio Ribas, conhecer a dedicação desses profissionais que trabalham aqui no Emílio Ribas, exclusivamente para a população, porta aberta para a população, antes mesmo de nos tratar com essa falta de respeito. Falta de respeito não, doutor. Nós conhecemos o Emílio Ribas é uma referência, eu falei alguns minutos atrás. Nós temos o maior respeito pelo Emílio Ribas, nós temos o maior respeito pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. A gente só quer saber o que levou a 40 dias estar quebrado. Pode ter sido um erro pontual. Agora, nós não estamos faltando com respeito não, porque a Patrulha do Consumidor é um programa sério, jornalístico, que tem um compromisso, que a nossa missão é resolver o problema do povo. A gente só quer saber do exame. O Daniel está aqui há 40 dias, ele está tentando ir aí, e o senhor tem que nos dar uma explicação. A gente respeita a história do Emílio Ribas. A falta de respeito é o consumidor, o povo humilde, esperar 40 dias para um exame. Deixa eu só te falar uma coisa. Pode falar. Todos os serviços que nós não oferecemos, por exemplo, o Emílio Ribas é um hospital exclusivo de doenças infecciosas, certo? Se eu tenho um paciente que tem alguma complicação que não esteja associada a uma doença infecciosa, um reumatismo, um problema cardíaco, etc., nós encaminhamos para a rede. Existe uma central de regulação de vagas de consultas e exames. Essa rede, chamada CROSS, é uma rede que regula essa situação para o Estado de São Paulo. Então, todos os especialistas ou exames que nós não disponibilizamos aqui,
nós encaminhamos via rede cross. Então, assim, se nós nesse momento não temos o tal do ecocardiograma, nós não temos porque 2 peças do ecocardiograma que são importadas estão aguardando liberação na Receita Federal. Né? Então, eu sei desta situação, obviamente que nós conhecemos essa situação, já tomamos providências, já foi feito todo o processo de compra, a empresa, quem faz a importação, ela está com os equipamentos para ser liberado pela Receita. Tudo bem, então está parado na Receita os 2 aparelhos, doutor? Bom, eu posso ir até o final? Sim, lógico, por favor, doutor. Nós agendamos os exames de acordo com as urgências. Né? Agora, se eu preciso, como por exemplo ontem, um paciente no nosso pronto-socorro precisava de um ecocardiograma de urgência. Nós temos um equipamento que serve à nossa terapia intensiva. Esse equipamento foi utilizado para esse paciente, foi feito um diagnóstico de uma lesão numa válvula do coração urgente e esse paciente foi encaminhado para o INCOR. Então, assim, nós temos que definir prioridades, critérios de urgência para o encaminhamento das questões. Prioridade. Né? Doutor? É simples assim. Nós temos um equipamento, o equipamento está quebrado, a peça é importada, está chegando, enquanto isso, obviamente, nós vamos marcar esse exame para esse paciente. Ok, doutor. Via cross. Né? Doutor, agora, eu acho que não precisa... Só um minutinho, só um minutinho que eu quero apresentar para o senhor também mais uma pessoa que está chegando aqui. Ao Emílio Ribas como um todo, fundamentalmente aos seus funcionários que se dedicam à assistência puramente para o SUS. Não existe dupla fila, não existe dupla porta na instituição e a gente vai dar resposta assim como temos dado o tempo todo para todos os pacientes que nos procuram. Ok, doutor Luiz Carlos, eu sei que o senhor é diretor do Emílio Ribas e está falando em nome de todos os funcionários que nós respeitamos muito. Respeitamos todos, principalmente aqueles que precisam do serviço de vocês, como é o caso do Daniel, que trabalha aqui numa lanchonete, é uma pessoa simples, que veio do interior de Minas em busca de exame, de tratamento, por ser diabético e não está conseguindo e todo dia ele reclama de uma falta de respeito que acontece por parte não sei de quem, mas é daí porque não consertam a máquina. Vou apresentar para o senhor aqui o Celso Russomano, que é o titular da Patrulha do Consumidor, que está chegando para participar dessa conversa também e tem argumentos. Bom, boa tarde, doutor Luiz Carlos, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, todo mundo, deixar isso muito claro, respeita muito o trabalho do Emílio Ribas. Isso é importante que a gente deixe claro nesse momento, né? A questão aqui é só o tempo de demora para que a máquina seja consertada. O senhor estava falando agora de que é uma peça importada e que a peça demora para chegar. Num caso como esse, talvez fosse o caso de orientar os funcionários a transferir esses pacientes ou para o Hospital das Clínicas ou para o próprio INCOR, que fica encostadinho aí no Emílio Ribas, para que esses exames sejam feitos e essas pessoas possam ser atendidas. Deve não ser só o caso dele, nós devemos ter outros casos aí nas mesmas condições. Agora, quando o funcionário diz ao paciente, que é um paciente com uma diabetes tipo 1, que é a mais grave, de que a máquina está quebrada, de que não tem data para a marcação do exame, essa pessoa, depois de um tempo, começa a entrar em desespero. E depois desse momento de desespero, é claro, vai procurar o programa de televisão, vai tentar, de todas as formas, solucionar o seu problema, considerando que ele não tem dinheiro para pagar o tratamento, ou seja, o exame particular. Então, como é que nós podemos fazer para resolver isso de uma maneira assim rápida, a fim de que ele possa ter o exame e a gente volte aqui para mostrar que ele resolveu o problema? Esse exemplo, né, até para não, eu acho que é uma situação, um exemplo que pode ser tomado como um exemplo ruim, né, mostrando que o caminho para se resolver os problemas individuais passa por vocês. Esse não é o caminho. Né? O caminho não deveria ser, né? Não deveria ser, com certeza absoluta. Mas como existe essa condição do consumidor vir aqui reclamar, tanto dos serviços públicos como dos serviços privados, e os dois estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor no artigo 3º, então
nessas condições, as pessoas vêm aqui bater a porta e não é uma questão particular em relação ao Emílio Ribas. Nós temos aqui casos com relação a todos os municípios da Grande São Paulo, do Brasil, porque a Patrulha do Consumidor opera no Brasil inteiro com problemas de saúde. Nós temos do município de São Paulo. Então, nós aqui prestamos um serviço de utilidade pública, fazendo com que as pessoas que nos procuram tenham seus problemas solucionados. E é isso que nós estamos tentando fazer com esse caso. Sem dúvida. Serviço reconhecido, obviamente, né? Agora, deixa eu te falar. Eu estou falando de uma unidade de saúde do Estado de São Paulo. Exatamente, né? exatamente. Nós temos, nesse momento, algumas unidades que não são do Estado que têm sido desativadas ao longo do tempo. O Emílio Ribas, como porta aberta, é muito sensível a essa situação. Toda vez que eu tenho serviços sendo fechados ao longo da cidade e da Grande São Paulo, nós sentimos o reflexo aqui dessa demanda chegando para nós. Nós não negamos o atendimento, né? Agora, nós precisamos sim priorizar este atendimento de acordo com a gravidade de cada caso. Exatamente. Eu entendo perfeitamente a situação desse paciente, não sou contra a iniciativa, ele está brigando pela saúde dele, eu acho isso excelente, e eu posso, inclusive, anotar o nome desse paciente. Por favor. Nós identificaremos aqui para ver se a gente consegue dar um retorno para ele. Agora, eu vou fazer melhor. Eu vou pedir para a minha equipe, a equipe da produção do programa, manter contato com o senhor aí. A gente marca o exame, volta aqui, mostra que foi marcado o exame, acompanha o caso dele para depois dizer, olha, resolveu o problema e dar parabéns aí a sua agilidade no sentido de resolver, tá? Tá, excelente. Tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado, olha. E paralelamente a essa discussão toda, essa tensão que pode se criar, pois não. Eu queria só registrar o nosso compromisso. O nosso compromisso é da máxima qualidade na assistência. O nosso compromisso é pelo acolhimento dos pacientes. Esse é um destaque da instituição que é reconhecida pela sua população, que vem a esse hospital buscar assistência, é esse acolhimento. Nosso compromisso é que todos os pacientes saiam daqui entendendo o que está acontecendo com ele e, inclusive, eventualmente, as nossas limitações. Não, nós entendemos isso. Extremamente aberta. Nós entendemos. Falta, às vezes, um pouco de, interlocução entre a direção e os funcionários para explicar aos pacientes que existem outros caminhos para que ele faça o exame e, como um hospital de referência e estando do lado do complexo do Hospital das Clínicas no estado de São Paulo, porque a gente está falando para o Brasil inteiro, então, que a gente consiga que esse exame seja feito numa das unidades aí do lado do Emílio Ribas, tá bom? O Emílio Ribas, que é independente do Hospital das Clínicas, mas ele tem recebido apoio irrestrito da Secretaria da Saúde. Então, eventualmente, nós trabalhamos em contato com o Hospital das Clínicas, nós nos apoiamos mutuamente, isso tem acontecido na nossa rotina, mas eu queria aproveitar essa alta audiência do programa de vocês para deixar claro que nós temos um sistema de ouvidoria que é muito eficaz. Eu não sei se esse paciente procurou a nossa ouvidoria. Eu, pessoalmente, respondo absolutamente por todas as queixas de todos os pacientes. Faço questão muito bom, e eu respondo e assino por todas as ouvidorias. Esse é o caminho oficial. Então eu aproveito, inclusive, para divulgar, para que todo mundo utilize este caminho, caso tenha alguma dificuldade. E qual é o telefone da ouvidoria? O telefone da ouvidoria é 3896-1200 e solicita transferência para a ouvidoria. Tem uma coisa, eles não atendem. Eles não atendem. Você já ligou nesse número? Ligou na já liguei, eles não atendem. Não eles atendem não o telefone? não. O toque não atende? Toca, eles não atendem. Não atende o telefone. Não atende. Não adianta ele falar fica aí mais talvez esteja valendo aí uma reunião de diretoria para ver o que está acontecendo com a ouvidoria, então. Não é o PABX. Agora eu vou te dar o telefone direto da ouvidoria. Então, mas você ligou no PABX e pediu para eles transferir? Isso estava gravando ontem, nós tentamos ligar, não conseguiu. Mas no PABX? Isso, não consegue. Não consegue. Pois pode não. dar o número, então. Direto. Pode passar o número. 3896-1417. 3896-1417, ouvidoria do Hospital Emílio Ribas, tá ok? Tá, eu agradeço muito, viu? Muito obrigado e nós vamos voltar para mostrar que resolveu, tá? Um abraço, bom trabalho. Um abraço, obrigado. É assim, ó.
O doutor Luiz Carlos, a gente respeita a instituição Emílio Ribas, a saúde pública de São Paulo está na mão de grandes profissionais, mas a questão é o seguinte, é um desafio grande demais para a quantidade de pessoas, para a quantidade de equipamentos, para a quantidade de hospitais. Ninguém está falando mal dos profissionais, muito pelo contrário, os melhores profissionais do Brasil estão aqui em São Paulo. Mas esse excesso de diplomacia não resolve o problema do Daniel. O que a gente precisa é achar um jeito de encaminhar ele para o tal de exame. A produção vai cuidar do seu caso agora, Daniel, e a gente espera que tenha uma solução. Vamos voltar. Mas nós não estamos de forma alguma desrespeitando. Nós sabemos que não deveria, numa situação normal, o caminho da saúde passar por um programa de televisão. Não deveria. Mas passa, porque se não for a Patrulha do Consumidor, o trabalho do Tanuri, do Celso, de toda a nossa produção aqui, se não for esse trabalho, como ficam as pessoas que não conseguem atendimento? Todos os casos são resolvidos aqui, graças a essa interferência, que se não é uma interferência correta do ponto de vista do sistema, ela é necessária, emergencial, porque a realidade é completamente diferente da teoria que tentam vender para todo mundo, né? Boa sorte, Daniel. Isso, vamos já acompanhar agradecendo, obrigado por todos vocês, viu? Legal, e a Patrulha do Consumidor não para. Vamos trazer aqui um outro caso. Você que tem ou quer comprar um micro-ondas, preste muita atenção nesse caso. A Nikele, ela comprou um micro-ondas assim que seu filhinho nasceu, para facilitar a vida dela. Porém, com menos de 1 ano de uso, o produto começou a enferrujar. Aí ela levou para assistência técnica e após 60 dias, o micro-ondas continuava sem conserto. Um absurdo. Aí a consumidora se cansou do descaso, procurou aqui a Patrulha do Consumidor e veja na reportagem o que aconteceu. A professora de canto Nikele de Paula Santos se tornou mãe recentemente. E para facilitar a nova rotina, ela adquiriu um aparelho de micro-ondas. Só que com menos de 1 ano de uso, o produto apresentou problemas. Comprei o micro-ondas da Philco, uns 5 meses depois, mais ou menos. Percebi que ele tinha como se fosse uma sujeira de molho no fundo. Limpei e mais ou menos umas 2 semanas estava aquela sujeira de novo. Eu achei aquilo estranho porque eu não tinha colocado nada com molho de tomate no micro-ondas. Limpei novamente. Passou um tempo de novo, no mesmo lugar. E aí eu fui observar, quando eu passava o pano, que dava a impressão que era ferrugem. E realmente era. Eu chamei meu marido para dar uma olhada, a gente teve a ideia de colocar uma lanterna dentro do micro-ondas para poder ver melhor, já que ele, não estando funcionando, ele fica com a luz apagada. Conseguimos ver a mancha lá de ferrugem, aquela marca de ferrugem, de ponta a ponta dentro do micro-ondas. Diante da constatação do problema, a consumidora procurou a assistência técnica da marca e informou o problema. E a moça me informou que demoraria uns 45 dias para ficar pronto. Mesmo eu precisando, assim, com urgência, ela falou que não tinha como porque as peças vinham de Joinville, era demorado. E toda aquela remessa daquele modelo de micro-ondas da Philco teve esse problema de ferrugem. E estava tendo muita procura da assistência técnica por causa desses problemas. E mesmo depois dos 45 dias solicitado pela assistência, o micro-ondas da Nikele não ficou pronto. E ela me informou que não estava pronto ainda, porque as peças tinham chegado naquele dia, exatamente naquele dia, e que seria mandado ainda para o técnico para saber quanto tempo demoraria para ficar pronto o micro-ondas. Então eu falei que eu não queria mais, porque já tinha demorado bastante, eu precisava do micro-ondas urgente. A minha intenção já era pegar o dinheiro e já comprar outro naquele mesmo dia, mesmo sabendo que não seria possível assim, mas que fosse o quanto antes. E ela falou que tudo bem, sem problemas, me passou a ordem de serviço e o número da Philco para eu ligar pedindo o reembolso. Mas o pedido de reembolso, que é direito da consumidora, foi negado pela fabricante do produto. Liguei e fui informada pela atendente que a Philco não faz reembolso, principalmente porque as peças já tinham sido enviadas e nesse caso eu tinha que aguardar o conserto do micro-ondas. Eu falei que não, que eu queria o reembolso, eu estava dentro do meu direito e eu queria o meu dinheiro de volta para comprar outro, inclusive de outra marca. E eles me falaram que não, que eles não fazem reembolso porque as peças já tinham sido enviadas. Que o que eles poderiam fazer é me dar mais 120 dias de garantia. Tudo bem? Eu falei, não quero garantia, eu quero o meu dinheiro de volta. Diante da equipe de reportagem, a Nikele ainda tentou mais uma vez solicitar o reembolso à empresa, mas foram alguns minutos ouvindo apenas gravação. Para falar com um de nossos atendentes, escolha uma das opções a seguir.
Como vocês podem ver, fiquei mais de 5 minutos tentando falar com a Philco e tive a mensagem de que todos os atendentes estão ocupados para retornar mais tarde. Meu filho já completou 1 ano e eu preciso muito do micro-ondas, até mesmo para esquentar uma papinha, para preparar uma mamadeira, até mesmo para esterilizar mamadeira, bico, todas essas coisas. Então eu peço ajuda do Programa da Tarde, da Patrulha do Consumidor, para que eu consiga o reembolso do meu micro-ondas para que eu possa comprar outro. O menininho é uma gracinha, mas quando ele estava para nascer, a Nicele deve ter pensado assim, puxa, eu preciso me equipar, né? Porque a mãe sempre é um povo, tem que ter mão, braço, para tudo quanto é lado. E aí ela comprou o micro-ondas que deu esse problema todo. Facilita a vida da gente. Bem-vinda, Nicele. Eu fico pensando, Celso, a assistência técnica pediu 45 dias. Eu acho que é muito tempo para consertar, mas não veio em 60. Pois é, assistência técnica, que é o ponto de ligação entre consumidor e fornecedor, sabe muito bem, até porque tem um código de defesa do consumidor no seu balcão, o que é obrigatório, diga-se de passagem. Fui eu que fui o relator da lei, que obriga a estar lá no balcão um código de defesa do consumidor em qualquer estabelecimento comercial de qualquer canto desse país. Sabe muito bem que passado 30 dias... 30 dias são 30 dias. Exatamente. Para se arrumar alguma coisa na assistência técnica. Dentro do prazo de garantia, 30 dias para consertar o produto que está em garantia. Se isso não acontecer no prazo de 30 dias, o que vale é a lei. Não vale o que a empresa estipula como procedimento da empresa. Não importa se a peça chegou, se a peça deixou de chegar, se a peça foi mandada e já chegou na assistência técnica, isso não é relevante. Não vale absolutamente nada. E ela quer o Estando na volta. garantia, 30 dias após não teve solução, ou outro produto, ou dinheiro de volta. Até porque ela não confia mais na marca, né? Depois de 60 dias para chegar uma peça, se quebrar de novo alguma outra peça, aí você vai ter que esperar mais 60 dias. E aí é de ficar estarrecido de a atendente do call center dizer para ela, olha, eu não posso fazer nada por você, se eu estiver errado, você me corrija, mas foi o que você me disse. Sim. Né? Eu não posso fazer nada por você, a peça já foi remetida para assistência técnica, você é obrigado a esperar. Foi isso? Isso, foi isso. Então, é por esse motivo que nós estamos aqui hoje. É o fabricante o problema. Exatamente. Você já sabe, você que está nos assistindo, né? O artigo 18 estabelece que quando você está dentro do prazo de garantia, a empresa tem 30 dias para solucionar o problema. Não resolveu, você pode exigir, e não é direito da empresa resolver ou não, você pode exigir a troca do produto ou a devolução da quantia paga. E como a nossa consumidora quer o dinheiro de volta, a gente vai entrar agora em contato com a fábrica para exigir esse direito. Enquanto a gente faz isso, eu quero aproveitar e relembrar a história da Patrícia. A Patrícia comprou móveis planejados e acabou frustrada. A loja deixou a montagem pela metade e o apartamento dela virou uma bagunça. Cansada desse descaso, ela nos procurou e o Programa da Tarde foi atrás de explicações. Agora, veja o que aconteceu. Vamos ver. Patrícia Rodrigues, secretária de 23 anos, comprou junto com seu noivo, em dezembro de 2013, o projeto e montagem de todos os móveis de sua nova casa, em uma loja situada no bairro de Interlagos, na cidade de São Paulo. Bom, no dia 29/3 foi feita a entrega das madeiras, foram entregas no prazo, tudo certinho. E no mesmo dia eles já agendaram para vir fazer a montagem na próxima semana, no dia 7. No dia 7, a minha tia veio pra cá, como ainda não mora ninguém aqui, ela ficou aqui esperando, eles combinaram às 8 da manhã, ela ficou aqui até o meio-dia, ninguém apareceu. No dia seguinte, minha mãe veio, ficou esperando aqui até às 11 da manhã, foi quando eu liguei novamente, ele disse que estava no trânsito, só aí começou a montagem. No dia 9/4, seriam para eles finalizarem a montagem, mas eles não conseguiram porque veio faltando peça, veio faltando madeira. E só que tem uma parte do armário que dava para eles terem montado, mas eles não montaram, alegando que não daria mais tempo. Dali por diante não tivemos mais nenhum contato, eles não ligaram. Eu fiquei ligando todos os dias para saber quando eles viriam, quando iriam entregar a madeira, o que estava faltando e nada, nenhum retorno.
Chegou Patrícia lá, Rodrigues esteve no palco do programa. O que aconteceu quando você foi conversar com o gerente? Então, ele disse assim que ele não poderia fazer nada porque a compra não foi feita com ele, foi com outro gerente. Ele falou, olha, eu Mas não foi posso... na mesma loja? Na mesma loja, porque eles fazem rodízio de funcionários, eles trocam. Então é um novo Mas até gerente aí, que tem lá. se você comprou naquela loja, pagou naquela loja, fez tudo Eu vou naquela cobrar loja... lá. O supervisor veio uma semana depois, anotou tudo que estava faltando, disse que ia mandar as madeiras e ia finalizar. E até agora... Vocês não perguntaram pra ele, é sempre assim? Vocês não perguntaram assim pra ele, mas é sempre assim Não, que demora? É um pouco mais grosso. Eles foram muito grossos com ela. Agora, esse Além de não gerente que falar- vendeu, ela não conseguiu falar? Será Não, ele com já foi embora da empresa. Ah, esse foi embora. Além de eles nem falarem da multa, que nós observamos aqui, lendo o contrato inteiro, nem tocaram no assunto da multa. Aí a Patrícia disse assim, olha, eu vou chamar a Patrulha do Consumidor, o programa da tarde. Aí eles gozaram dela, deram risada, disse, olha, pode trazer o Celso Russomano aqui, nós vamos tomar um cafezinho com ele, foi isso? Isso, ele disse assim, pode trazer o Celso que vamos sentar nós três e tomar um cafezinho junto. Ele ainda humilhou a gente, ele falou assim, o vendedor se dirigiu ao gerente, olha Carlos, fica tranquilo porque eles não vão fazer nada, com o nível deles, eles não vão fazer nada não, Mas o fica que ele tranquilo. quis dizer com essa frase? O nível. O nível deles. Ele falou, o nível deles, eles não vão fazer nada. E os vendedores ficaram rindo da Porque nossa dizendo cara. que vocês não teriam capacidade de vir Isso. até a gente, capacidade de explicar o problema? Eu pedi o telefone do diretor, ele falou, você nunca vai ter acesso a isso. E ficaram rindo. Se prometeram a data de entrega e não cumpriram a data de entrega, caracterizou crime. Então você pode sim chamar a polícia na hora. Nossa produção ligou na empresa, que transferiu para o departamento jurídico. A informação que eu tenho é de que o retorno já estava agendado com o noivo dela para sexta-feira. Foi agendado direto com o senhor Fábio, que é o contratante, o retorno para a finalização dos serviços na próxima sexta-feira. Então, Paula, vamos fazer o seguinte. Assim que ela sair do ar, ela vai entrar em contato contigo, vai passar todos os problemas que ela está vivendo lá para a gente tentar solucionar. Nós voltamos aqui para mostrar que resolveu o problema e dar parabéns a Delano, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Eu fico aguardando o contato dela. Tá bom, muito obrigado, viu? Muito obrigada. Após o combinado feito por telefone, é hora de conferir como este caso prosseguiu. Bom, depois que eu participei do programa da tarde, a Delano entrou em contato comigo no mesmo dia. E no mesmo dia o gerente de montagens veio até aqui em casa, anotou tudo o que estava faltando, todas as peças, todos os erros. Em menos de 2 dias eles entregaram as madeiras e em menos de uma semana ficou tudo pronto. Fizeram o projeto de acordo com o que foi pedido, ficou tudo ótimo. Antes do meu casamento a casa já estava toda montada, ficou tudo do jeito que eu pedi. Enfim, eles consertaram tudo que estava errado. Queria agradecer ao programa da tarde, a Patrulha do Consumidor, porque graças a vocês o meu problema foi resolvido rapidamente e estou muito feliz. Ponto da Patrícia, aos 45 do segundo tempo, com muito bom humor, mas foi resolvido. Parabéns a Delano, que resolveu o problema, é assim que a gente faz, a gente combina aqui e a gente espera que resolva. Nós temos gente na linha já para resolver o caso da Nikele. Alô? 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 Boa Alô, tarde. com quem eu falo? É o Celso Russomano, com quem eu falo? Geisiane. Não entendi. Geisiane? É isso? Alô? Isso. É da Filco, não é isso? Posso ajudá-lo? Pode, mas qual é a sua graça? É Geisiane. Geisiane. Boa tarde, Geisiane. É o Celso Russomano, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui no palco, a Ana Hickman, Tiziane Pinheiro e o Brito Júnior. Nós estamos recebendo a Nikele de Paula dos Santos. A Nikele tem um problema com a Filco. Ela pediu o conserto do seu micro-ondas. O micro-ondas ficou na assistência técnica por 45 dias, com retorno para ela. Ela aguardou os 45 dias, não resolveram o problema. Passou-se 60 dias, ela pediu a devolução da quantia paga, como manda o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Aí disseram para ela que não, que como as peças tinham sido enviadas para assistência técnica, era procedimento da empresa
não devolver o dinheiro, que o dinheiro não seria devolvido, que ela tinha que se contentar com o micro-ondas do jeito que ele estava consertado. Eu queria saber, Geisiane. Eu gostaria de saber, Geisiane, vocês cumprem o Código de Defesa do Consumidor aí ou não cumprem o Código de Defesa do Consumidor? Só um momento, senhor, que eu vou verificar. Não, eu fiz uma pergunta para você, você pode me responder? Só um momento que eu tenho que verificar. Não, momento eu posso até aguardar. Eu fiz uma pergunta. Vocês cumprem o Código de Defesa do Consumidor ou não cumprem o Código de Defesa do Consumidor? A empresa cumpre a lei no Brasil ou não cumpre a lei no Brasil? Hein, Geisiane? Só um instante, por favor. Ela cumpre só um instante. Só um Pois momento. Alguma coisa está errado aí, né? Ela ficou Porque nervosa. se nesse momento ela me diz que cumpre a lei, então a gente faz cumprir a lei e devolve o dinheiro para a Aniquele. Agora, se ela está orientada a não cumprir a lei, é claro que ela vai pedir um momento para saber o que ela vai dizer publicamente para a gente. Isso está errado. Mas ela pode ter ficado nervosa. É, Ela escutou a voz do Celso Somano do outro lado da linha e procurando falou, uma pessoa pra peraí, deixa eu responder. buscar as minhas ideias aqui para falar direitinho com ele e não falar nada de bobagem. Então vamos ao texto da lei, não é verdade? Muito bem. Para que ela que está nos ouvindo conheça o texto do Código de Defesa do Consumidor. E aí nós voltamos a insistir, a gente tem lido bastante o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, mas nunca é demais, não é verdade? Então diz aqui, olha, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, quais são os de consumo duráveis? Né? Aqueles que duram mais tempo. Então, no caso do micro-ondas, é um produto de consumo durável. O não durável, geralmente são gêneros alimentícios, né? Que tem pouca validade. Então, vale ou 30 dias ou a data do rótulo. Às vezes, a data do rótulo é menor do que 30 dias, porque o fabricante sabe que aquele produto não dura 30 dias. Então, vale o que tiver no rótulo, né? Duráveis ou não respondem solidariamente pelos vícios de qualidade. Mas, Celso, o que é vício? Vício é o defeito. Então, responde pelo defeito de qualidade. Qual que é o defeito? O micro-ondas que ela tem está enferrujando. E, de acordo com o que foi dito para ela pela assistência técnica, toda essa série de micro-ondas da Philco está com o mesmo problema. Isso. Né? São vários micro-ondas com esse problema. Ela falou, todos enferrujando. Ela falou que desse modelo, todos estão com esse problema e que está tendo muita reclamação. Deveria lá. fazer um recall, né? Pois é, nesse caso aí, ótimo, Brito. Se existe isso, a empresa está obrigada a fazer um recall. Então, eu já vou comunicar ao PROCON de São Paulo ou ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, oficialmente através do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, para chamar a empresa Philco no órgão de defesa do consumidor e preparar o recall. O recall o que é? O recall é o chamamento dos consumidores à empresa para a troca do produto ou das peças que estão com defeito, da série inteira dos produtos. Isso seria da série ótimo inteira mesmo. dos produtos. Agora, Riquelme, você está usando Alô? o quê? O fono? Fogão? Alô? Fogão. Oi. Alô? Então, você já tem uma resposta pra gente? O senhor tem a ordem de serviço do aparelho? Sim, você não me respondeu até agora. Vocês cumprem a lei do brasileiro, o Código de Defesa do Consumidor? Sim, com certeza cumprimos. Ah, ótimo. Então, se cumpre, nós podemos começar aqui a te dar o número da ordem de serviço, sim. A ordem de serviço na assistência técnica é 1129. Essa aqui, ó, rapidinho. Tem mais um número aqui. É 00. A gente precisa da numeração completa, senhor. Quer anotar, por favor? 00 Sim. 63 14 00 3924. Quer que eu repita? Não, só um instante que eu vou verificar. Tá. Esse é o número do fabricante, né? Porque a ordem de serviço da assistência técnica é 1129, vocês estão vendo aqui. E aí eles passaram esse número aqui para a Aniquele, que é o número do fabricante. Vamos lá, ver o que é a... É um micro-ondas, né? É um micro-ondas, exatamente. Tá, só um instante que eu vou verificar. Que seria Tá bom, para estamos facilitar, aguardando. né, a vida Esse instante dela. de quanto tempo? Só para a gente saber, Geisilane. Quanto tempo você precisa? Bom, acho que ela já foi ver. enquanto ela vai vendo, deixa eu só terminar de explicar para você. Então, o recall, chamado recall,
É a chamada, esse é o nome na língua inglesa, é o chamamento dos consumidores para consertar um produto. Isso vocês veem constantemente na televisão, quando aparece lá um comunicado de alguma empresa dizendo assim, olha, consumidores, geralmente aparece dos veículos, mas serve também para qualquer outro produto. Olha, os proprietários dos veículos tal, do chassi tal, do chassi tal a tal, do ano tal a tal, compareçam aos concessionários para trocar determinada peça, porque o veículo está com algum problema, está com algum defeito. Isso é um recall. E o recall tem que ser feito todas as vezes que o produto tiver defeito em série. Às vezes o defeito é unitário, então você vai e conserta. Agora, quando for em série, tem que se consertar o de todos os consumidores, independentemente daquele consumidor estar reclamando, como a Nicele está reclamando, ou não está reclamando. Isso é um recall, isso que a Philco deveria estar fazendo, se de fato se comprova o que a assistência técnica diz, que muita gente está reclamando de que os aparelhos de micro-ondas estão enferrujando. A monossilábica Gislaine, lá da Philco, está tentando achar uma solução lá, está complicado, acho que ela foi consultar um chefe, um superior, um superintendente, e a gente vai dar um tempinho para ver se ela resolve isso, e ainda por telefone, quem sabe achar a solução para a Nicele. A Philco tinha lá a Geisiane, que estava atendendo a gente, e ela passou para o Cristiano, que vai falar com você agora, Celso. Vamos lá. Alô? Boa tarde. Boa tarde, Cristiano, tudo bem? Tudo bom, quem está falando? É o Celso Russomano, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela RG4 Televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, a Tiane Pinheiro, a Ana Hickman e o Brito Júnior. Nós estamos recebendo a Nicele. A Nicele tem um micro-ondas, esse micro-ondas está com um defeito, ele passou a enferrujar. E de acordo com a assistência técnica, outros consumidores estão reclamando do mesmo problema de uma série de micro-ondas da Philco, com o mesmo defeito, o que deveria a Philco já ter chamado os consumidores para um recall, mas isso nós vamos resolver num segundo momento e nós vamos tomar as devidas providências. O que ela quer aqui é a devolução da quantia paga, considerando que o micro-ondas já está há quanto tempo lá, Nicele? Na assistência técnica? Mais de 60 dias. Mais de 60 dias. Aí ela entra em contato com o call center diz para ela, não, imagina, nesse procedimento nós não vamos fazer, você vai ter que aguardar, as peças já chegaram, você tem que aguardar e pegar teu micro-ondas. Só que o procedimento da empresa não pode ferir o Código de Defesa do Consumidor. Então, Cristiano, nós estamos ligando para saber o seguinte, a empresa cumpre a lei brasileira e quando é que vai devolver o dinheiro dela, que ela quer a devolução do dinheiro? Certamente, Celso. A empresa ela cumpre sim o Código de Defesa do Consumidor. A gente vai analisar o motivo dessa ligação não ter sido já orientado isso, né? Vamos investigar aqui internamente o que aconteceu. Quanto ao defeito colocado por ela, dos outros aparelhos também a gente está analisando, vai passar isso para que seja verificado. E o caso dela, conforme o direito do Código de Defesa, a gente vai fazer o ressarcimento. Ótimo, ela é o que ela quer, não é isso? Isso. Exatamente. É o que ela está tentando, ela veio ao programa para isso. Então, nós vamos manter contato com você, Cristiano, e voltamos aqui para mostrar que ela recebeu o dinheiro dela de volta, ok? Com certeza. Tá, muito obrigado, viu? Tá bom, muito obrigado a vocês, até breve. Cristiano aparece para resolver a questão. Bom, vamos ver, né, Nicele? Vamos ver se agora a solução aparece de forma definitiva com essa história do micro-ondas. Mas é assim, né, Celso? 60 dias para fazer um exame, meses para ser atendido por uma assistência técnica, que não é só a Nicele, tem um monte de gente que tem esse tipo de problema. 1 ano para achar um médico na rede pública. Eu não sei quanto tempo para tirar os documentos do carro e tal. O brasileiro está perdendo muito tempo, está muito lento o atendimento no Brasil. Precisa melhorar, depois né? dizem que não precisa de um quadro como a Patrulha do Consumidor para defender as pessoas. Eu acho que precisa, né, Ana? Precisa sim, como não? Uma ligação aqui faz toda a diferença. As pessoas ficam lá... Eu sou prova disso, eu também tive problema outro dia com o meu fogão, a gente falou aqui, acabei comentando, todo mundo passa por isso. E a gente fica assim, tentando, na boa vontade, na paciência, mas infelizmente não consegue. Por isso, a gente precisa da Patrulha do Consumidor, precisa do Celso e de toda a nossa equipe. Ô Celso, e amanhã na Patrulha? Amanhã nós temos o caso da Simone, está acabando de chegar aqui quentinho para mim. O caso da Simone é com o pai dela está com câncer e mais uma vez. A pessoa está com câncer, o prazo é 30 dias para solucionar, está no texto da lei e não se cumpre. É o cúmulo, não é verdade? Doença não espera, saúde não espera. Pois é, 30 dias, para você que está nos assistindo. 30 dias quem está com câncer, em 30 dias tem que ter atendimento.
no Serviço Único de Saúde, na saúde pública, é obrigatório, está no texto da lei e eles não cumprem. Então amanhã vai cumprir, pode ter certeza, não perca a patrulha do consumidor. Obrigado, Celso. Obrigado ao Sérgio Tanuri também. Michele, boa sorte.